Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Salvador Jesus Cristo. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os que olham, são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que privilégio que nós temos, né? De sermos reconhecidos nos céus. Nossos nomes estão escritos no livro nos céus. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Nós não devemos estar no Evangelho porque nós fomos curados de uma enfermidade, ou porque nós queremos prosperidade em todos os sentidos, nós queremos fazer sucesso. Não. Isso são consequências de estarmos em comunhão com Deus. São consequências de pedirmos a orientação de Deus em tudo e para tudo que nós fazemos. São consequências. O essencial, o importante, o mais importante é que nós temos a salvação. Quando os livros forem abertos, o nosso nome vai estar lá, constando no livro, como aqueles que creram na obra e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso alvo é alcançar os céus. Nosso alvo é alcançar os céus. E Deus se revelou a nós através da obra que o nosso Senhor Jesus está fazendo em nossas vidas, porque nós temos o Espírito dele, e é o Espírito dele que, ao lermos esta bendita palavra, nos revela o que Deus quer de nós. O propósito de Deus para as nossas vidas estão aqui, na palavra de Deus, nesses 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Esses 66 livros, que é a regra da nossa fé e da nossa prática. Nada que nós devemos fazer, nada, deve infringir, contrariar o que está escrito aqui. Nós vivemos segundo a orientação deste livro. Nós vivemos porque cremos naquilo que está escrito. Não é por tradição de homens, não é por teorias sofisticadíssimas que nos explicam a origem das espécies ou nos explicam a origem do universo, nem da física quântica, nem da relativista, nem da mecânica clássica. Nada disso. Nada disso. É pela revelação. Deus fala conosco. Deus se revela a nós quando nós lemos atentamente esta palavra, esta bendita palavra. E quando ouvimos pela primeira vez o Evangelho e o Senhor trabalhou em nossos corações, nos convencendo através do seu Espírito do pecado, do juízo e da justiça, nós prestamos atenção e nós nos arrependemos e nós entregamos as nossas vidas a Deus, e Ele hoje nos conduz de vitória em vitória, de valor em valor, de glória em glória,
rumo aos céus, que é um lugar do nosso descanso. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, bom é estarmos em Tua presença. Bom é sabermos que Tu és conosco. Bom é sabermos que Tu nos amas. Bom é sabermos que a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Ti, Tu estás cuidando de nós. Tu estás cuidando de nós. Nós temos essa consciência e nada muda isto, porque nós cremos na obra e na pessoa do Teu Filho amado. Nós temos a fé suficiente para crermos na nossa salvação e para crermos que temos a vida eterna. A Tua recompensa para nós é esta: a vida eterna. Neste mundo nós temos aflições, o mal se aproxima de nós, mas nós temos alguém, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor, o soberano das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tudo pode, onipresente, onisciente, do nosso lado. Do nosso lado. Quem pode impedir o Teu trabalhar em nossas vidas, Pai? Oh, aleluia! Bom é sabermos que nós podemos confiar naquele que nunca nos decepciona, naquele que nunca nos deixa sós, daquele que está sempre ao nosso lado, daquele que não nos deixa na posição de humilhação, de vergonha. Nós confiamos em Ti, Senhor. Que nesta noite Tu faças aquilo que Eu apraz. Eis-nos aqui, usa-nos segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. Que não fale a minha capacidade, mas que fale o Teu Santo Espírito através dos meus lábios. Porque a Tua palavra, a palavra que sai dos Teus lábios, do Teu coração, de fato é a palavra, a única palavra que pode produzir vida e vida eterna. Nos envolva com o Teu poder, com a Tua glória, que seja o Teu Santo Espírito a nos guiar, nos orientar em todo o Teu querer, em toda a Tua vontade. Fala conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Pai. Eis-nos aqui. Exorta-nos, adverte-nos, consola-nos, alegra-nos. Testemunho de nós, Pai. Que Tu possas testemunhar de nós, onde quer que nós estejamos. Que não saia dos nossos lábios o louvor a nós mesmos, mas que saia dos Teus lábios, Pai, o testemunho de fidelidade, de amor para contigo através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, nós pregamos o Evangelho não para as pessoas serem curadas, não para as pessoas terem prosperidade, mas que é isso, pastor Jean? Não, nossa finalidade não é essa. Nós pregamos o Evangelho porque só através do Evangelho, da pregação do Evangelho, os seres humanos que estão nos ouvindo têm a oportunidade de alcançar a salvação, a vida eterna. A vida eterna. Eu não aceitei o testemunho do Senhor Jesus, a obra que Ele fez. Eu não aceitei a pessoa do Senhor Jesus para me curar de uma enfermidade. Eu não aceitei para ter prosperidade. Eu não aceitei para ser rico. Não. Eu aceitei porque Ele, através do Seu Espírito, me convenceu. Ele me escolheu, me convenceu do meu pecado, que eu precisava me arrepender dos meus pecados. E só através dele esse perdão poderia vir à minha vida. E através dele me chegou a salvação. Através dele é que eu tenho a certeza da minha vida eterna. Com ele. Foi por isso que eu aceitei o Evangelho. Salvação do quê? O que é que nós pregamos? Que tipo de salvação é essa? Salvação da ira de Deus que virá sobre toda esta humanidade que está aí. Sobre todos nós, mas nós não seremos condenados com aqueles que não aceitaram o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não creram na mensagem do Evangelho, ouviram, o Espírito Santo os convenceu, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Aqui em Isaías 52, no versículo 7,
A palavra do Senhor diz assim: olha a importância que o Senhor dá à pregação do Evangelho. Olha a importância que o Senhor dá quando nós nos colocamos na posição de ministros da sua palavra. Olha a importância que o Senhor nos dá por obedecermos a Ele. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isso é que é importante, meus irmãos. A importância da nossa pregação está nisso. Está nisso. É claro que nós devemos usar sim o nome de Jesus, o poder que está sobre as nossas vidas, que foi derramado em nossos corações, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos usa para curarmos os enfermos, sim, para expulsarmos demônios, sim, para fazermos maravilhas, sinais e prodígios, sim. Mas não deve ser esse o motivo para que uma pessoa aceite ao Senhor Jesus? Não deve ser. Mas é claro, se a pessoa chega na igreja, chega na presença de algum de nós, filhos de Deus, e pede ajuda, nós devemos dar essa ajuda. Mas, acima de tudo, devemos levar aquela pessoa ao entendimento do que verdadeiramente o Senhor, quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez por nós. Devemos levar essas pessoas ao conhecimento de Deus, a fazê-las obedecer o Evangelho. Como o Senhor Jesus ensina em Mateus 28, o que é o que o Senhor Jesus, através da grande comissão, nos ensina? Foi-me dada, versículo 18, parte B, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ensinando-os a obedecer aquilo que os ensinei, que os ordenei. Que o Filho de Deus esteve entre nós, morreu na cruz do Calvário, por amor a toda a humanidade, para que aqueles que entreguem a sua vida a eles não pereçam, mas tenham a vida eterna, para que as pessoas sejam salvas. Para que as pessoas sejam salvas. É claro que nós não podemos nos acomodar diante do mal. Nós temos poder para subjugá-lo, em nome de Jesus. O mal, ele vem a nós. O Espírito Santo nos faz discernir. Nós usamos o nome de Jesus, a autoridade que Ele nos deu, e subjugamos o mal. Pisamos em serpentes e escorpiões, nada nos fará dano algum. Mas não é por isso, nem porque os demônios se submetem a nós, em nome de Jesus, que nós devemos nos alegrar, que nós devemos nos orgulhar, enchermos de vaidade, nos achando super-heróis. Não, é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, os nossos nomes estão escritos nos céus. Quando nós passarmos desta vida, nós teremos um lugar que o Senhor preparou para nós. Ele foi à nossa frente preparar um lugar, como Ele mesmo diz lá em João, um lugar. E Ele vai voltar para nos levar, para morarmos com Ele pela eternidade. Por isso nós devemos nos alegrar.
Agora, é claro, meus irmãos, pela misericórdia, bondade, pelo amor, pela graça, Ele nos dá vigor, Ele nos dá habilidades, talentos para que nós possamos dia a dia vencer. Para que nós possamos nos sustentar as nossas famílias. Vivemos num mundo onde as questões sociais estão aí. Essa luta ferrenha entre capital e trabalho. Devemos trabalhar sim. O Senhor nos dá habilidades, inteligência. O Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos dá vigor, saúde. Saúde física, mental e principalmente espiritual. Para que nós possamos a cada dia nos levantar, agradecendo a Ele pela noite que nós passamos e pelo dia. E que Ele nos abençoe naquele dia, que nós possamos realizar as obras que Ele quer. Que Ele cele com garantia de que tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido. Conscientemente nós devemos ter isso em nós. Antes, nós vivíamos desatentos, nós vivíamos sendo levados. Mas agora não, agora nós temos a consciência de quem está, de agora em diante, nos levando, nos conduzindo vitoriosamente. A mesma pergunta que Isaías faz aqui, há muitos e muitos séculos antes. Muitos e muitos séculos antes da carta aos Romanos ser escrita. Essa pergunta ainda paira lá, ainda paira nos primeiros séculos da era cristã, ainda paira hoje. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. O apóstolo Paulo, capítulo 10 de Romanos, ele descreve também isso. Ele fala do seu povo, o povo de Israel, né? Fala da incredulidade do povo de Israel. E ele menciona aqui no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 10 da carta aos Romanos, né? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. No entanto, nem muitos dos nossos familiares não estão aceitando. Não estão aceitando as boas novas. Muitos dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, não estão aceitando as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem. Gente, que oportunidade Deus dá às pessoas de ouvirem a sua palavra. Não importa pelos lábios de quem, pode ser pelos lábios de um indouto, de uma pessoa muito simples, até mesmo simplória, sem educação formal, muitas vezes analfabeto até, mas que tem nos seus lábios a palavra de Deus, que tem na sua vida o poder de Deus, porque ele se santifica, porque ele busca a Deus, e Deus derrama a sabedoria, não é? Não ficavam abismados quando o Senhor Jesus abria a sua boca para falar as palavras de vida eterna? Eles perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria? O Senhor Jesus não frequentava aqueles seminários, não frequentava os lugares de aula daqueles nobres que se diziam tão importantes. Não andava no meio das pessoas importantes, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei. É claro que o Senhor Jesus frequentava a sinagoga. É claro que ele lia os rolos, que ele lia a palavra de Deus, que ele meditava, que ele orava. Mas sobre a vida do Senhor Jesus, tinha
tinha umas poderosas mãos. O Espírito de Deus estava sobre ele, né? Como a palavra de Deus nos diz lá também em Isaías. Era o Espírito de Deus que concedia ao Senhor Jesus aquela sabedoria toda. Só existe uma fonte genuína para nós adquirirmos fé. Só existe uma fonte genuína. Não existe outra. O apóstolo Paulo continua no versículo 17 da carta aos Romanos. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Então, nós só podemos adquirir a fé genuinamente bíblica quando nós paramos para ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É através, hoje, desse livro, desse maravilhoso livro, a quem agradecemos a Deus por nos conceder este livro. Porque não estamos sujeitos à dominação de quem quer que seja, por mais eloquente, por mais que se ache sábio, conhecedor de artes. Não estamos sob dominação de ninguém, mas estamos, sim, estamos debruçados, mergulhando nesse livro de sabedoria, nesse livro de ciência também, de ciência. Através também Deus usa a nossa capacidade intelectual, não é? Porque tem uma linguagem literal também a palavra de Deus, além de figurativa, ok? Mas isso graças à revelação do Espírito Santo. Através da revelação do Espírito Santo. Na nossa vida com Deus, nós não abrimos mão do ingrediente sobrenatural. Não abrimos mão. Mas também não abrimos mão dessa capacidade que Deus nos deu, através da inteligência que Ele nos concedeu, da sua sabedoria, de refletirmos sobre tudo que está ao nosso redor. Não nos entregando loucamente, mas meditando, buscando a revelação, buscando o esclarecimento, estudando esse livro, nos debruçando sobre ele. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos calar, porque o Senhor Jesus mesmo disse, né, quando ele estava entrando ali em Jerusalém de forma triunfal, e os líderes religiosos diziam: você não está vendo o que esse pessoal está falando? Peça para que eles se calem. E o Senhor Jesus disse: mesmo que eles se calem, até as pedras clamarão. Até as pedras clamarão. E João disse: olha, dessas pedras Deus pode constituir filhos a Abraão. Deus não depende de nós para ser reconhecido como tal. Não, Deus não depende de nós. Deus não depende de nós para ser reconhecido como tal. Aí hoje as pessoas se entregam a uma tradição louca de que uma imagem colocada diante dela tem o poder de interceder por elas diante de Deus. Ou a pessoa invoca o nome de uma pessoa para interceder por elas diante de Deus. E a palavra de Deus é clara, único, existe um só mediador. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe outro mediador. O medianeiro é Jesus. No nome dele, nós chegamos à presença de Deus. No nome dele, nós nos tornamos dignos para estarmos em comunhão e na presença de Deus.
Não é no nome de Paulo, não é no nome de Maria, não é no nome de Pedro, não é no nome de Dulce ou de João Paulo II, não é no nome de Francisco, é no nome de Jesus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus e passamos a crer que Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. Tem muitos aí que dizem que estão sendo curados por santos. Quem lê do engano, mesmo que sejam curados por alguma ação que Deus permite, por uma ação que não venha dele, Deus prova o coração do homem para saber aonde aquele homem está depositando a sua fé. Sim, é curado nesta vida. Mas depois que morrer, porque nossos pensamentos, nosso conhecimento, nossa vontade, nossa convicção tem que estar voltada para a vida eterna, para o que acontece após esta vida. Porque esta vida é temporária, é temerária, é temporária essa vida. O interessante, né? Isaías tem revelações tremendas. Isaías, aqui no capítulo 44 de Isaías, meus irmãos, eu falo no que está escrito. Eu não falo por minha capacidade intelectual, eu não falo por aquilo que eu apreendo através dos meus sentidos, eu não falo de forma mística ou esotérica, eu falo o que está escrito. Eu falo o que a palavra de Deus diz. Eu falo o que o Espírito Santo me revela. Eu não falo nada de mim mesmo. Eu não quero falar nada de mim mesmo. Se eu for falar de mim mesmo, eu quero que Deus cale a minha boca. Porque só a palavra de vida vem dos lábios de Deus. E aqui em Isaías 44, Deus fala da insensatez da idolatria. Meus irmãos, a pessoa pega Isaías mencionando isso, capítulo 44, a partir do versículo 6. Começa assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Ele é o que é e acabou. Independentemente do que eu acho ou você acha. Deus é Deus. Independentemente, Ele vai continuar sendo Deus. Mesmo que eu ou você rejeite esse conhecimento, Ele vai continuar sendo Deus. Independentemente do que o homem ache que Ele não existe, ou o molde segundo o que deseja, porque é isso que nós estamos vendo aí. Aquele que diz conhecer a Deus, o molda como quer. Eu estava conversando até um dia desse com um irmão, ele me dizendo que Deus revelou para ele, né? Isso. E é verdade. Basta nós pararmos um pouco e meditarmos a respeito das várias denominações. Cada denominação pinta o Deus que quer. Não quer saber, não, de fato, quem é o Deus que ele serve. Ele quer fazer Deus ser como ele quer. O batista é assim, o assembleano é assim, o metodista é assim, o presbiteriano é assim. Chega um momento que eles querem colocar Deus em um quadro. Ou seja, quer traçar Deus segundo o seu querer, os seus propósitos. Mas Deus não se submete a limitações humanas. Deus é Deus independentemente do que o homem quer, do que o homem acha, do que o homem pense. Deus é independente disso. Eu sou o primeiro
e eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Deus faz uma pergunta. Quem então é como ele? Semana passada, nós falamos o que Deus, como Deus trabalha na história da humanidade. Mas sabe como é que fica claro como Deus trabalha em relação à humanidade? Quando alguém se levanta contra o seu povo. Quando alguém se levanta contra o seu povo, o povo de Deus, aí você vê Deus agir na história de forma fantástica. Aconteceu com os maiores imperadores que a humanidade já teve. Aconteceu com Senaqueribe, rei da Síria. O Império Assírio, nós conhecemos a história. O Império Medo-Persa, né? A Babilônia de Nabucodonosor, passando pelos Daríos, chegando a Ciro. Antes mesmo dele nascer, Deus o já havia escolhido para uma missão. Né? Senaqueribe se levantou de forma arrogante e Deus o colocou em seu devido lugar. Nabucodonosor também, Deus o fez comer capim com os bichos, até que ele reconhecesse quem é de fato o Deus. O Deus dos céus é o Deus. Né? O Ciro, o Dario. Então, quem então é como eu? Diz o Senhor. Pergunta ao Senhor, quem é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. Deus sabe o que aconteceu, mesmo que a história não nos revele. Deus sabe o que está acontecendo, mesmo que nós não discernamos isto, e Deus sabe o que vai acontecer. Deus não está sujeito ao tempo. Deus não está sujeito a nada. E lá adiante ele continua falando, desde que estabeleci que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Ah, não, mas tem as entidades. Ah, não, tem o Deus do budismo. Ah, não, tem o espiritismo, a reencarnação, a evolução kármica. Ai, Jesus, Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, dá juízo a esse povo louco. Todos os que fazem imagem nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. E ele diz assim, mais adiante. Agora vem uma revelação tremenda. Observe, a pessoa pega um tronco de árvore. Pega esse tronco de árvore, o mesmo tronco de árvore que ele quebra para fazer uma fogueira, para se aquecer nas noites frias, ou para fazer sua refeição. É o mesmo toco de madeira que ele pega para fazer uma imagem. Profanação, hein? Profanação. Não é? A mesma madeira que é utilizada para queimar no fogo, para o aquecer, para fazer sua refeição, é a mesma que ele talha uma imagem para servir. Olha que loucura.
Olha que loucura. Deus está preocupado com a nossa vida eterna. Deus está preocupado. Ele sempre coloca diante de nós. Olha, coloco diante de vocês hoje, como lá, quando Moisés menciona em Deuteronômio 30. Coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha. Calá, maná, xili, calá, manai. Está posto diante de você a morte e a vida. Escolha. 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 Eu digo, escolha a vida. Entregue sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus sem reservas. Entregue incondicionalmente, porque Ele sabe cuidar. E Ele tem poder para cuidar de nós, de nos livrar de toda ação maligna, de nos livrar de toda ação demoníaca. Ele tem condições de arrancar de nós o mal pela raiz. Sim, procure sua cura física. Mas procure também sua cura da alma e do espírito, da parte material. Essa carece, porque está sob influência do mal. Quando Adão pecou, deu legalidade ao mal. O mal é um acidente, meu irmão. Deus não planejou o mal. O mal veio pela desobediência, o mal veio por causa do pecado. Deus deu liberdade para o homem escolher. Deus deu liberdade a Adão para escolher. E Adão escolheu morrer. Não é? Eva chegou para a serpente e disse: olha, Deus disse que não é para comer desse fruto não, porque se nós comermos, nós morreremos. A serpente disse que não, você não vai morrer não. Será que Eva sabia ainda o que era morte? Caiu no conto do vigário. Sabe quem são os piores, meus irmãos? Os piores são aqueles que se levantam para falar de Deus e faz com que a pessoa que eles buscam converter a Deus seja 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. O Senhor Jesus falou isso. Em Mateus, quando o Senhor Jesus fala da hipocrisia dos fariseus, Mateus 23, o Senhor Jesus diz assim, ó. Aqui, versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, falsos profetas, falsos mestres, porque percorrem terra e mar. Lembremos das cruzadas, lembremos, eita Jesus, da obra missionária da Igreja Apostólica Romana, que nada tem a ver com a Igreja de Cristo, nada tem a ver. E quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. De quem é a culpa? Do líder, da liderança, daqueles que dizem terem a comissão de Deus para converter o coração do homem a Deus. Mas é claro que nós não podemos isentar as pessoas que estão ouvindo e que estão seguindo aqueles ensinamentos por tradição. Alguns chegam a dizer, essa é a verdadeira religião, porque existe antes de qualquer outra. Alguns chegam a dizer assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas nós não devemos isentar as pessoas, essas pessoas disso, porque elas têm essa palavra, elas conseguem obter o conhecimento e a sabedoria de Deus através da Bíblia, que todos têm acesso. Mesmo
A da Igreja Católica, que possui os livros apócrifos. Mesmo Isaías daqui é o mesmo de lá. Era isso que martelava a cabeça de Lutero. Lutero lia, Lutero ouvia e dizia: há uma incoerência, há uma nítida contradição. Eu vou pagar indulgência? Se a salvação é pela fé? Porque se for por obras, a fé é morta. Agora é claro, meus irmãos, nós somos salvos pela fé. Efésios diz, Efésios 2 diz assim: todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 4. Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Deus os ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Tomamos posse dessa graça, nós não merecíamos. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossos corações, nós nos entendemos como impuros, sujos, não merecedores, mas pela fé nós nos apropriamos dessa graça, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Uma vez que nós estamos no caminho, se de fato nós nos convertemos, inevitavelmente nós vamos praticar as mesmas obras que Deus. Nós vamos praticar a sã doutrina. Não usos e costumes, não tradição de homens, porque o próprio Senhor Jesus, mencionando algo que Isaías falou, disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Kalá, maná, xili, kalá, maná, lamache. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Haverá um dia que o Espírito Santo, quando a igreja sumir da terra, o Espírito Santo vai junto. Aquele que detém, de fato, a obra que o anticristo vai realizar, que detém hoje essa obra, um dia não mais impedirá. E essa humanidade que está aí vai estar sujeita a todo tipo de provação, de mazela, sem ter do lado deles, sem ter neles, aquele que disse: não vos deixarei sós, mas estarei convosco até a consumação dos tempos. Pai Santo, Pai querido, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Oh glória a Deus. Alaxili kalamanalamás. Obrigado, Senhor, pela tua santa e grandiosa presença, Deus. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua bendita palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, para que nós não sejamos reprovados, para que nós não sejamos condenados com este mundo, que nós abramos, Senhor, o nosso entendimento de uma vez por todas, tiremos, Senhor, as escamas dos olhos, que nós tenhamos zelo pela tua obra, mas com entendimento, Senhor. Não com os olhos obscurecidos pela idolatria, não pelos olhos obscurecidos pela ganância, pela ostentação das riquezas, pela concupiscência da carne. Oh Deus, unge os nossos olhos, nossos lábios, nossos ouvidos, que todo o nosso ser seja controlado por Ti, Pai. A nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, Pai, que eles estejam voltados unicamente para Ti, Senhor.
que nós entendamos de fato quem foi o teu Filho e a obra que ele fez por toda esta humanidade, Pai. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os pecados que temos cometido contra Ti por palavras, pensamentos, ações e omissões. Faz-nos, Deus, segundo o Teu coração e a Tua vontade, que Tu encontres em nós homens e mulheres segundo o Teu coração e a Tua vontade, que têm zelo por Ti com entendimento, Pai. Muito obrigado, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.